A sabedoria não é apenas intelectual, ela é um ideal de vida humana que honra e completa a sua natureza. Por isso, em Introdução à Sabedoria, Juan Luis Vives diz não somente aquilo que se deve conhecer, mas também tudo que se deve fazer para ser sábio. O autor, um filósofo espanhol, nasceu em 1492 e faleceu em 1540. Ele foi contemporâneo de São Thomas More e de Erasmo de Roterdã. Ele foi considerado um dos maiores intelectuais do Renascimento. Aqui no início do livro, as primeiras páginas, é uma pequena biografia sobre a vida e obra do Juan Luis Vives. Aqui fala que dentro da extensa e variada obra de Juan Luis Vives, a Introdução à Sabedoria é um texto muito breve e modesto, com o qual o autor tinha o fito de auxiliar, de aconselhar, para além das salas de aula, os adolescentes e jovens estudantes, segundo ele mesmo relatou em carta. O livro é, entretanto, bastante significativo, porque expressa o profundo sentido do humanismo que o filósofo pretendia dar ao seu pensamento e ao seu magistério. E aqui ele plasmou o seu conceito de sábio e traçou o itinerário que conduz à sabedoria. Aqui o leitor de todas as épocas encontra prescrições que parecem vir como que diretamente da fonte cristalina da sabedoria, conselhos úteis e diretos, capazes de ordenar a nossa vida, tendo a sabedoria como fim de purificar nossas intenções, orientando-os para essa busca, e que formam muito facilmente uma verdadeira regra de vida cristã para o intelectual, especialmente em tempos de crise histórica. Aqui está uma imagem dele. E esse livro é basicamente um conjunto de conselhos. Eu li ele em janeiro e fevereiro, dá para ver, né? Os conselhos são numerados, são 600 conselhos. Esta forma como está essa edição aqui me lembra muito os livros de São José Maria Escrivá, que são também em formas de conselhos. Cada livro aqui de São José Maria Escrivá, se eu não me engano, tem 900 conselhos. Aqui ele separa os conselhos por capítulos, né? Cada capítulo ele dedica a um assunto e vai dando conselhos ali relacionados àquele assunto. Mas esses conselhos aqui não é no sentido de autoajuda que a gente conhece hoje em dia, né? Aqueles conselhos motivacionais, para dar uma animada. Não, são conselhos muito bons para a vida inteira. Ele é mais direto, são reflexões sobre o comportamento, sobre o caráter. Ele fala, né, como a gente deve lidar com as pessoas, com o tempo, com a vida. E esse livro aqui foi escrito há quase 5 séculos atrás e ele é muito atual. Eu acho interessante a gente ler e trazer aqui para o canal também esse tipo de conteúdo, porque a gente vive na era da informação. Todo mundo sabe de tudo. Tem especialistas sobre tudo, dando conselhos mais diversos aqui na internet. Só que assim, em profundidade. E este livro aqui, ele não tenta te dar 1000 caminhos. Ele te chama para uma coisa um pouco mais difícil. Ele te faz pensar na maneira como você vive. Porque conforme você vai lendo os conselhos aqui, você vai refletindo, meditando sobre a sua própria vida. E eu separei alguns conselhos que eu vou ler aqui para vocês. Alguns conselhos são bem simples. Outros nos colocam mesmo para refletir sobre a nossa própria vida, como eu mencionei. Lembrando que eu vou ler alguns conselhos aqui, mas são 600 conselhos, ou seja, não dispensa a leitura do livro. Mesmo eu lendo alguns conselhos aqui, não dispensa a leitura. Eles estão dentro de um contexto e eu não vou ler todos. Tem conselhos aqui que são indispensáveis. Bom, ele separa aqui o livro por 16 capítulos, né? Ele vai separando os conselhos por capítulos. O primeiro capítulo aqui, ele fala sobre a sabedoria. E o primeiro conselho, ele diz assim: a verdadeira sabedoria é julgar as coisas corretamente, de modo que avaliemos cada uma tal como de fato é, para que assim não busquemos o que é vil como se fosse precioso, nem rejeitemos o precioso como se fosse vil, e para que não critiquemos o que se deve louvar, nem louvemos o que se deve criticar. Valores invertidos, né, minha gente? E é o que a gente vê hoje em dia. Por isso que eu falei que é muito atual os conselhos dele. No conselho número 11, ele diz assim ainda, falando sobre a sabedoria. É por isso que no caminho da sabedoria, o primeiro passo é aquele muito estimado pelos antigos, conhecer-se a si mesmo. Tem alguns conselhos aqui que dá a impressão de se repetir, mas ela está dentro de um contexto específico e às vezes ele está falando, por exemplo, do alimento físico, né, alimento do corpo, e outra hora ele está falando do alimento espiritual. Então é muito importante prestar bastante atenção, porque está divididinho nos capítulos. Aqui no capítulo 2, ele fala sobre a divisão das coisas. Aí ele fala assim no conselho 15, na alma há a erudição e a virtude e os seus contrários, a ignorância e o vício. No capítulo 3, ele fala a natureza e o valor das coisas. A rainha e princesa mais eminente de todas as coisas é a virtude. A ela todas as demais devem servir se pretendem cumprir o seu dever.
No conselho 18, ele diz: chamo de virtude a piedade para com Deus e os homens, o culto a Deus e o amor aos homens, que se liga à vontade de fazer o bem. As demais coisas, se puderem se alinhar a esta virtude, jamais serão consideradas más. E aí ele vai discorrendo, né, sobre a natureza e o valor das coisas. Ele fala sobre a glória, a honra, a graça, a dignidade, o poder e a realeza, a nobreza, ser generoso, sobre a saúde, a boa aparência, as forças e o vigor, o prazer. E se alguém examinar e ponderar tais coisas de outro modo, assim como o povo certamente se entende, concluirá que são inconvenientes, vãs e nocivas. No conselho 35, ainda do capítulo 3, ele diz: além disso, o saber é cultivado na própria alma com o seguinte fim, para que, conhecendo o vício, mais prontamente o evitemos, e conhecendo a virtude, mais prontamente a busquemos e conservemos. Do contrário, o saber é supérfluo. O capítulo 13 é bastante extenso, eu li só alguns conselhos, 4 conselhos, se eu não me engano. E no capítulo 4 ele fala do corpo. Um grande fardo do corpo enfraquece a alma, a obesidade do corpo e a complacência, embora a agudeza do intelecto. A comida, o sono reparador e todos os cuidados do corpo devem adequar-se à saúde, e não ao prazer e ao deleite, de modo que prontamente sirvam à alma, para que nem vaideçam pela vitalidade bem cuidada, nem façam sucumbir pela falta de forças. E no capítulo 4 ele continua falando, né, o que beber, o que comer, sobre o sono. Ele diz assim no conselho 114, para elevar a alma, medita em como é breve o tempo dado à vida dos homens, por isso não convém se dispersar excessivamente em jogos, festas, brincadeiras e trivialidades. É breve a duração da nossa vida, ainda que ela toda seja gasta no que é bom para a mente. Não fomos criados por Deus para o jogo ou as frivolidades, mas para as coisas sérias, a moderação, a modéstia, a temperança, a religião e todo tipo de virtude e louvor. No capítulo 5 ele fala da alma e ele diz que ela é dividida em 2 partes, né? A parte superior, que é a mente, né? Que ela domina a razão, o intelecto, o juízo. E a parte inferior, que é a parte mais do corpo mesmo, que ele fala onde dá aqueles movimentos chamados de sentimentos, né? A paixão, a arrogância, a ira, o medo, a tristeza. Que a sabedoria deve governar tudo isso. O corpo deve obedecer à mente, ou seja, o corpo deve obedecer à alma e a alma deve obedecer a Deus. Eu dei uma resumida aqui porque são conselhos um pouquinho maiores, na página 37, então, eu dei uma pequena resumida. E ele continua falando, né, o que a gente deve evitar. E no conselho 129 ele diz assim, ó: devemos rejeitar a arte que atentam contra as virtudes, que não são todas as artes divinatórias, chamada manteias pelos gregos, como a quiromancia, a piromancia, a necromancia, a hidromancia e também a astrologia, que foram criadas pelo nosso enganador, o diabo, e nas quais se escondem muita vaidade perniciosa. Elas abordam e professam aquilo que Deus reservou apenas a si, o conhecimento das coisas futuras e ocultas. E nesse capítulo também, capítulo 5, ele fala algo muito importante, que é a construção do saber. Ele diz assim: construímos o saber por 3 instrumentos, o intelecto, a memória e o empenho, o qual também se chama de estudo. A memória aumenta quando cultivada, o intelecto se refina por meio do exercício. Os prazeres enfraquecem ambos, a boa saúde os fortalece, o ócio e as longas folgas os dissipam, os exercícios os deixam prontos e à nossa disposição. Se lês e escuta algo, faça atentamente, não deixe a tua mente devagar, força a estar presente e a fazer o que o momento exige e não outras coisas. Se ela começa devagar, chama de volta com um leve sussurro. Adia para outro momento todas as reflexões alheias ao estudo. Saibas que perde tempo e energia se lês ou ouves algo sem prestar atenção. E esse conselho aqui é bastante simples se a gente parar para pensar. Mas hoje em dia é o que mais a gente vê, né? As pessoas não conseguem se concentrar na leitura por falta de atenção, porque a gente tem distrações demais. Se antigamente já era difícil, imagina hoje em dia. E aqui ele fala também, né, sobre não ter vergonha de perguntar o que desconhece, não te envergonhes por aprender com quem quer que seja, posto que os mais nobres homens não se envergonharam. Envergonha-te antes de não saber ou de não querer aprender. Não te vanglories de saber o que não sabes. Em vez disso, procura aprender com aqueles que te parecem saber. Em suma, esforça-te para ser o que quer que desejas parecer. Do contrário, desejas em vão. Esses conselhos estão na página 41.
Convém, sobretudo, lembrar daquilo que já erraste antes, para que as mesmas coisas não te induzam ao erro outra vez. Errar é próprio de todo ser humano, mas perseverar no erro não é próprio de ninguém, além do insensato. Esse conselho a gente ouve muitas vezes por aí, né? Às vezes a gente não sabe a fonte correta. Bom, está aqui no conselho 162, na página 42. Do capítulo 5. Como ele fala da gente não ter vergonha, né, de perguntar a quem sabe mais do que a gente, ele também fala sobre a gente conservar as amizades com as pessoas mais sábias. Ó, não concedas a honra da tua mesa a libertinos, parasitas, estúpidos, frívolos, beberrões, aqueles que dizem tolices ou obscenidades, e toda essa classe de homens apta a fazer rir com palavras ou gestos. Não os convide para que te divirtam durante a refeição, prefira em vez disso alguma conversa amena e inteligente. As más conversas corrompem os bons costumes. E trazendo para a nossa realidade, o que a gente entende disso aqui? Naquela época não tinha redes sociais, não dava para acompanhar as pessoas, né? Era o convívio com a sociedade. Hoje em dia a maioria das pessoas estão afastadas da sociedade, né? Elas estão nas redes sociais. Então esses conselhos aqui, aplicado aos nossos dias, não siga pessoas que só falam besteiras, que não ensinam nada, que não tem nada de valor a oferecer ao outro. Agora, uma coisa muito importante para quem gosta de estudar. Se percebes que os sábios consideram algo que foi dito sagaz, importante, sensato, erudito, inteligente ou elegante, guarda-o para também usar na ocasião oportuna. Terás um caderno no qual anotarás o que leres, ouvires de espirituoso, elegante ou prudente, ou qualquer palavra distinta, rara ou útil no falar cotidiano, para que quando houver a necessidade, os tenhas prontos. Esforça-te para entender não só as palavras, mas sobretudo o seu sentido. Conta o que leres ou ouvires aos outros, seja em latim aos teus colegas, seja aos demais em vernáculo, e tenta não repetir o que leste ou ouviste com menos graça e elegância do que tinham originalmente. Assim treinarás não só o intelecto, mas também a língua. Deve-se também trabalhar e exercitar frequentemente o estilo, o melhor mestre da expressão. Oratória também, né? Além de estudar, entender sobre um assunto, saber se expressar bem. Ainda no capítulo 5 ele fala assim: escreve, copia, reescreve e anota com frequência. Em dias alternados ou no máximo a cada 3 dias, redige uma carta a alguém que te responda e entrega-a ao teu instrutor para que a corrija. Trata de memorizar as correções que receberes, para que não cometas os mesmos erros novamente. E trazendo esse conselho aqui para nossa realidade, né? Uma realidade que não escreve mais carta a ninguém, a gente pode fazer diferente, né? Pega os cadernos e escreva. Muita gente faz isso, e isso ajuda muito. Escrever os textos também, e pedir para que, né, joga na internet, peça que esse texto seja corrigido. Acho que hoje deve ter muitas maneiras de fazer isso com inteligências artificiais, ou ao professor, se você estuda, você tem um professor ali, peça que corrija, faça, siga esse conselho aqui, é super útil. Né? Todos os professores, todos os especialistas dizem que o ato de escrever é o que mais ajuda, né, ao entendimento de um assunto. No Conselho 184 ele diz assim: não descuides da memória, nem as deixe entorpecer-se por negligência, né? Não negligenciar a nossa memória, né? Enfiar um monte de coisas ali, vários assuntos aleatórios, deixa ela entorpecida. Isso, de certa forma, é negligência. E todo dia confia algo à memória. Quanto mais frequente a ela confiares algo, mais fielmente ela o conservará. Quando lhe houveres confiado algo, deixa repousar e um tempo depois pede-lhe de volta como se fosse um depósito, ou seja, medita sobre aquilo que você aprendeu e depois você retoma novamente, né? Medita, deixa ali paradinho e depois retoma ao que você acabou de aprender. No Conselho 190 aqui ele fala sobre algo que hoje em dia não se faz mais, até na minha época ainda se fazia, né? Que era decorava poemas, decorava tabuado. Hoje em dia dificilmente as pessoas fazem isso, principalmente nas escolas, né? Ele diz assim, ó: se desejas decorar algo, lê-o com extrema atenção 4 ou 5 vezes durante a noite. Em seguida vai deitar-te pela manhã, solicita à memória aquilo que lhe confiaste no dia anterior. E agora um conselho aqui, o 197, pra gente que já tem o hábito de leitura consolidado, parece simples demais. Tem muita gente que não se dá conta da importância disso. Ele diz assim, ó: não se deve haver nenhum dia em que não leias, ouças ou escrevas algo que te aumente o saber, o juízo ou a virtude.
E aqui entra também aquela, né? Não é ler por ler ou ler qualquer coisa. É ler algo que te aumente o saber, o juízo ou a virtude. E aqui o Conselho 200, na página 46, ele diz assim, ó, deve evitar toda arrogância no estudo, pois mesmo aquilo que os mais instruídos dos mortais sabem não é senão uma parte ínfima do que ignora. Tudo que os homens conhecem é pequeno, obscuro e incerto. Nossas mentes, presas a este cárcere corpóreo, são oprimidas por uma grande ignorância e as mais profundas trevas. A tal ponto é obtusa a nossa agudeza mental, que não compreendemos nem mesmo os aspectos mais superficiais das coisas. Então, evitar a arrogância nos estudos, né? Esse tal de que eu sei mais, eu sou mais sábio, né? Os expert de internet. Bom, vamos lá. E no capítulo 6, ele fala sobre a virtude e os sentimentos. A mais excelente de todas as coisas é a virtude que não é dada nem recebida pelos homens como um dom, mas só é alcançada pela ação divina. Por isso deve-se pedi-la a Deus humilde e piamente. O que há de mais elevado em toda a literatura e todo o saber é esta filosofia que oferece um remédio às grandes doenças da alma. E aqui, nesse capítulo 6, ele continua falando do amor próprio e do domínio de si mesmo. É um outro capítulo bastante extenso também, só vou ler aqueles 3 conselhos iniciais ali do capítulo. No capítulo 7, ele fala sobre a religião. Conselho 258, nada pode ser dado ao gênero humano que seja maior ou mais útil que a religião, que é o conhecimento, o amor e a veneração do príncipe pai de todo este mundo. Deus não é tão benevolente com ninguém mais do que com aqueles a quem ensina qual é o seu culto verdadeiro. Deus é conhecido por meio da religião e quando é conhecido, não pode senão ser amado. E ele continua ali falando da religião, é um dos capítulos mais importantes também, que mais para frente eu vou voltar nisso. Ele era um sábio, ele viveu ali no começo da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante foi em 1517 e ele faleceu em 1540, mas ele era católico. Então, mais para frente aqui a gente vai ver a religião dele mesmo, expressas nesses conselhos. No capítulo 8, ele fala de Cristo. Aqui na página 62, no Conselho 282, ele diz assim, tudo que há de importante, prudente, sábio, puro, santo e religioso, tudo que se lê com admiração, exclamação e aplauso nos sábios pagãos, tudo que por eles é recomendado, ensinado e elevado aos céus, tudo isso se encontra ainda mais puro, correto, claro e acessível na nossa religião. Conhecê-la é a perfeita sabedoria, viver conforme a ela é a perfeita virtude, mas ninguém a conhece verdadeiramente se não vive de acordo com ela. Então, aqui no capítulo 8, ele está falando de Cristo, mas ele fala, né, que não chega a Cristo sem a religião. A nossa religião, ele deixa bem claro aqui. Ó, tudo isso se encontra ainda mais puro, correto, claro e acessível na nossa religião. Aqui ele continua. O verdadeiro culto a Deus é purificar a alma de toda doença e sentimento depravado e transformarmos-nos tanto quanto pudermos numa imagem dele, para que sejamos tão puros e santos quanto ele mesmo é. Não odiemos ninguém e nos esforcemos para ser úteis a todos. O amor a Deus deve ser este, antepô-lo a tudo mais que existe, e estimar mais a honra e a glória dele do que todas as honras e benefícios dessa vida. O primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e talvez seja o mais esquecido, né, porque as pessoas amam todas as coisas e esquecem de amar a Deus. E ele vai continuando dando conselhos aqui sobre Cristo, também a veneração que se deve fazer, né, ao ouvir o nome de Cristo. No Conselho 311, ele diz assim, não comeces nada sem antes invocar a ajuda divina, pois Deus, em cujas mãos estão os inícios e os fins, dá aos atos que lhe dedicamos os inícios e os fins desejados. Considera o final de tudo o que pretendes fazer. Quando tiveres traçado um plano correto, não te preocupes com o resultado. Confia naquele sob cujo poder estão os acontecimentos. Nossos pedidos a Deus devem ser sóbrios e dignos de serem pedidos a Deus e dados por Deus para que não o ofendamos com tolices ou absurdos. No capítulo 9, ele fala sobre a alimentação. O primeiro conselho deste capítulo, né, o 318. Quando fores comer, lembra-te da onipotência de Deus que criou tudo a partir do nada. Lembra-te da sabedoria e da bondade de Deus que tudo conserva. E lembra-te da brandura e da clemência de Deus que alimenta mesmo os seus inimigos. E ele vai falando também não só do alimento do corpo, mas também do alimento da alma e dar alimento aos necessitados, né? Ele fala nada é mais verdadeiro dado a Cristo do que aquilo que é dado aos necessitados. E no capítulo 10 ele fala sobre o sono. Quando fores dormir e quando acordares, lembra de todos os benefícios de Deus, não só para ti, mas para todo o gênero humano e até mesmo para o universo.
Tanto a fronte como o peito devem ser protegidos exteriormente com o sinal da cruz, e interiormente com piedosas preces e santas reflexões. Quando te deitares à cama, pensa que cada dia é como uma imagem da vida humana, a qual sucede a noite, e o sono é a mais clara representação da morte. E nesse capítulo do sono aqui tem conselhos importantíssimos também, e ele conclui esse capítulo dizendo assim, no conselho 346. Aqui ele expressa a sua religião. Venera Maria, a Santíssima Mãe de Deus, e os demais santos e santas como amigos queridos do Cristo de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Com atenção, boa vontade e a alma piedosa e devota, lê ou ouve frequentemente as vidas e feitos dos santos, a fim de que te sirvam para a imitação. A respeito dos santos, deve sentir e falar como se já não fossem seres humanos, mas seres que superaram toda a natureza e a condição humana, que se encontram próximos e ligados à divindade. E aqui, para que sigamos este conselho dele, eu vou dar como sugestão a indicação do livro Legenda Áurea, Vida dos Santos. Eu esqueci de pegar, tá ali na estante, mas eu vou deixar a capinha aqui, vou deixar o link também na descrição do vídeo. É um livro muito importante também, a gente pode ir lendo aos poucos, porque são histórias curtas, né, sobre os santos, até o século XII ou XIII, se eu não me engano. Bom, no capítulo 11 ele fala sobre a caridade, nós estamos terminando, já passamos da metade aqui, o livro é curtinho, ele tem 112 páginas só, então nós estamos terminando, calma aí. No capítulo 11, ele fala sobre a caridade, e aqui nesse capítulo ele já começa citando um versículo do Evangelho de Mateus que diz assim, que cada um não faça ao outro o que não quer que se faça a si. E ele continua aqui, e não espere agradar a Cristo, odiando quem ele ama. Ele vai aqui dando conselhos maravilhosos sobre a caridade que se aplica aos nossos dias, né? O dar esmolas. E aqui ele fala assim, faça a caridade, né? Como se ele dissesse assim, dá a esmola sem querer investigar a vida do outro ou o que ele vai fazer com aquilo que ele acabou de receber, né? Faça de coração puro, né? Não tenta ser investigador. Eu acho que eu anotei aqui para poder ler esse conselho que ele fala. O conselho 416, ele fala, nem investigues a vida alheia, nem busque a iniquidade na casa do justo, como disse o sábio, nem curiosamente procure saber o que cada um faz, e sobretudo evita revelar ou querer conhecer as torpezas de outro. Isto é próprio de um coração desumano e uma alma cruel, e daí surgem muitas rivalidades. E ele conclui o capítulo sobre a caridade dizendo assim, e os que fazem isso costumam ser desinteressados nos seus próprios atos e preocupados com os dos outros. Como é vergonhoso e intolerável conhecer tão bem os demais e ignorar a si mesmo. No capítulo 12 ele fala sobre a convivência dos homens, e aí eu vou ler só um conselho aqui deste capítulo importante também. Ele diz assim, não deves apenas amar os homens, mas também reverenciar os que merecem e conviver com eles honesta e honradamente. Nisto consiste o dever da vida social. Então aqui ele vai discorrendo sobre como nós mantermos os relacionamentos com os outros. São conselhos muito bons também. Ele vai mostrando, né, dando conselhos de como a gente viver em sociedade, né, e manter as virtudes. No conselho 446 ele diz assim, Deus deu a língua aos homens para que fosse um instrumento de sociedade, de comunhão com o qual a natureza concilia um homem ao outro. Ela é a causa de grandes bens e males, conforme o modo como usares. Sabiamente o apóstolo Tiago comparou-a ao leme de um barco. Deve-se pôr freios à língua e controlá-la para que não machuque nem os outros e nem a si mesmo. Não há instrumento de pecado mais fácil nem mais frequente. E aqui no 479 ele diz, não ostente o que sabes com palavras, mas mostra o que conhece com atos. Ele relembra aquele outro conselho lá de não se vangloriar dos estudos, né, de ser mais sábio, de estar buscando o conhecimento. É que ele diz, né, não ostente o que sabes com palavras, mas mostra o que conhece com atos. Esse capítulo aqui sobre as palavras é um capítulo muito interessante, né? Ele vai falando, né, sobre a verdade, sobre a mentira, do bom uso e do mau uso, né, das palavras, da língua, na verdade. Então aqui no capítulo 14 ele fala sobre o juramento. Não te acostumes a jurar, pois diz o sábio, o homem que jura com frequência será cheio de iniquidade e o flagelo não deixará a sua casa. E o Senhor no seu evangelho nos proíbe completamente de jurar. Pode-se apenas afirmar sim ou negar não. Se forem acreditar em ti, as pessoas o farão, com ou sem juramento. Se não forem acreditar, se afastarão ainda mais com o juramento. Sabe aquelas pessoas que juram por tudo? Não, eu juro que eu não fiz isso, eu juro que eu não fiz aquilo. Quando você vê assim, você já fica, será?
Então, é sobre isso que ele está falando aqui, né? O falso juramento. Porque, se forem acreditar em ti, as pessoas a farão com ou sem juramento. O capítulo 15, ele fala como tratar os homens. Relembra aquele outro de a convivência dos homens. Mas aqui já é como tratar, como você deve tratar as pessoas, independente de como as pessoas te tratam. Entre os homens deve-se fazer uma distinção, pois há entre eles uns domésticos, outros somente conhecidos e outros desconhecidos. Entretanto, não te apresentarás a todos do mesmo modo, como uma linha branca em uma pedra branca. A uns oferecerá conselhos, a outros obedecerás e servirás. Outros honrarás e prestigiarás, e a outros retornarás o favor se deles receber algum benefício, sobretudo aqueles cujos serviços te forem úteis, diligentes ou fiéis. E aqui ele fala, né, como tratar os pais. Não só amarás os teus pais, mas os venerarás. Depois apenas de Deus, obedecerás às suas ordens como se fossem preceitos divinos. Convencido de que para ti eles representam Deus na terra, o que de fato é verdade e que ninguém lhe és mais querido, nem mais dignos de cuidados. E ele continua falando aqui sobre os relacionamentos, né? E ele diz assim, sobre a amizade. Sê lento em criar amizades, mas uma vez criadas, sê firme em mantê-las. Então, não criar amizades com qualquer um, conhecer primeiro com quem você está, né, criando a amizade, e depois que criada, depois que você conheceu a pessoa que você tem amizade ali, cultivar ela, ser firmes em mantê-las. E aí ele vai falando também sobre o perdão. Perdoar é próprio do coração generoso, conservar a ira é próprio do coração violento, raivoso, degenerado e vil. A natureza dos animais mudos também nos revela isso. E como não há nada que Deus faça com mais frequência e de boa vontade que perdoar, quem é tão insensato a ponto de negar que o perdão é muito belo e excelente e que por meio dele chegamos tão perto da natureza do sumo e poderoso Deus? E ele continua dando ótimos conselhos, né, sobre o relacionamento com as pessoas, e chegamos enfim no capítulo 16, que ele diz assim, como se portar consigo mesmo, que faz parte do conhecer-se a si mesmo. Ele diz assim no conselho 564, convém que não somente sejas caro a ti mesmo, mas que te mostres digno de veneração, de modo que te envergonhes de fazer qualquer coisa inepta, imprudente, impudente, desonrosa, imoral, criminosa, malvada ou ímpia. Preza mais o juízo da tua consciência que as vozes da grande multidão, que é ignorante e insensata, assim como ela aprova irrefletidamente o que desconhece, também o condena. Aqui no Conselho 571 ele diz assim, ó, é desonroso que quem desconhece a si mesmo seja conhecido pelos outros, né? Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? Pessoas que estão perdidas, aí não sabem nem quem são, o que querem da vida, e são nacionalmente, mundialmente conhecidas, né? E aqui, já no finalzinho, no 595, ele diz assim, portanto, hajamos sempre como soldados no batalhão, vigilantes, prontos, atentos, sem negligenciar as nossas oportunidades, e como em meio a tanta incerteza, é grande a impermanência da vida e ninguém pode sequer prometer a si o dia de amanhã, é sinal de grande insensatez e atroz perigo dirigirmos as nossas esperanças ao longo prazo e postergar o nosso aperfeiçoamento para a jornada inevitável, para a qual somos chamados a cada momento da vida, inscientes de quando queiramos ou não seremos arrastados a ela. E olha só como que ele encerra, né, esses conselhos para introduzir a uma vida sábia. Um dia da vida humana é preferível à longuíssima idade de um corvo ou um servo. Assim também é preferível um dia vivido conforme a religião, isto é, conforme a vida divina, a viver toda a eternidade sem religião. E essa é a vida eterna, disse o Cristo Senhor, conhecer o Pai a quem ele enviou, Jesus Cristo. É este o caminho da sabedoria absoluta, cujo primeiro passo é conhecer a si, e o último, conhecer a Deus. Então, estes são alguns conselhos que está aqui no livro Introdução à Sabedoria, do Juan Luiz Vives. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu li esses conselhos aqui, mas isso, relembrando, não dispensa a leitura do livro. Ele é muito profundo, então você vai lendo devagar. Leia, medita sobre aquilo que você acabou de ler, faz anotações, marcações, vai. Eu risquei meu livro todo, eu fui fazendo as marcações aqui de alguns conselhos. Releia se for preciso. E alguns conselhos é importante que você releia 1, 2, 3 vezes e vai refletindo sobre isso aqui. Então não é um livro para você ler com pressa, né? Mas é um livro para ser ruminado mesmo. Então, esses conselhos aqui
do Juan Luis Vives, Introdução à Sabedoria, são conselhos ótimos. E eu acredito que às vezes algumas pessoas possam pensar, mas tudo isso a gente hoje vê em tudo quanto é lugar, mas quantas vezes você parou para prestar atenção naqueles conselhos que estão em todos os lugares? Então, se você não medita naquilo que você lê, você não consegue internalizar nada, aprender nada com aquilo. Então, o conselho é, além de ler esses conselhos aqui, refletir, meditar no que você está lendo, tentar trazer para a sua vida. Porque, como ele diz, primeiro a gente deve conhecer a si mesmo. Então, este é o vídeo de hoje. Falei um pouquinho sobre o livro Introdução à Sabedoria, do Juan Luis Vives. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!